O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quinta-feira, dia 9, celebramos a 23ª semana do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Lucas capítulo 6, versículos de 27 a 38. Povo de Deus, estamos aí já do meio para o fim da nossa semana e como eu sempre digo, semana aqui é nos colocado para que nós possamos planificar a nossa vida. E no Evangelho do dia, claro, pela palavra, permitir que a palavra possa nos colocar de novo a cada momento nos trilhos da construção do reino de Deus. O Evangelho de hoje é um evangelho um tanto longo, porém, um evangelho bastante até difícil da gente ouvir, no sentido de que, será que eu consigo fazer tudo isto que Jesus está me pedindo? Será que eu consigo, por exemplo, se alguém dar uma bofetada de uma face, eu oferecer a outra? Se eu andar 1 quilômetro com alguém, se alguém pedir para andar 1 quilômetro, eu andar 2, será que eu faço tudo isso? É bem provável que a gente não vai fazer. A nossa limitação não vai fazer. Por quê? Jesus está apresentando no Evangelho de hoje, falando para os discípulos e falando para todos que estão escutando, porque Jesus diz no início, no versículo 27, a vós que me escutais, não eu que escutei o Evangelho, vocês que estão escutando o Evangelho no dia de hoje, seja nesse espaço, seja em outro espaço, Jesus está falando para nós o ideal que deve ser. O ideal. Porque Jesus não pode apresentar meias palavras. Ele tem que apresentar sempre o ideal. Ele não pode apresentar as coisas pela metade. E também aquilo que nós chamamos de radicalidade da palavra. Então, dá a quem te pede. Se alguém te tirar o que é teu, não peças de volta. Ou seja, isso é a radicalidade da disposição de qualquer um para poder viver o reino de Deus. Disponibilizar-se totalmente para se colocar no sentido do reino de Deus. Então, disponibilidade total, radicalidade total, o ideal total da palavra de Deus está aqui no Evangelho de hoje. Que nós, como eu disse, provavelmente não vamos conseguir fazer. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Veja, a cada frase, a cada colocação, a cada ensinamento, Jesus então está colocando esta radicalidade do Evangelho. Aquilo que nós falamos dentro da teologia sobre a questão dos santos. O que aconteceu com o santo? O santo viveu muito próximo desta radicalidade. Ou seja, viveu a radicalidade do seu batismo, a radicalidade, o ideal do reino de Deus. Você pode até dizer, eu posso dizer, não consigo, tá bom, mas Jesus não pode apresentar o contrário disso. Jesus não pode usar meias palavras, então ele está falando daquilo que é pleno. Nós podemos, na nossa caminhada de fé, de discípulos e discípulas, chegarmos próximos a esse ideal. Mas temos que, pela palavra, vislumbrar, olhar esse ideal. Se vamos chegar até lá, não sei, mas também temos que fazer um esforço para que esse ideal possa acontecer. Deus abençoe, Deus os guarde, e a mãe do perpétuo socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.